Fala, caixinhas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo. Galera, a pior fase do Konohamaru em toda a franquia com certeza tá sendo em Boruto, o que é muito estranho, já que esse deveria ser o auge desse personagem, até porque agora ele é um Jounin de elite, o sensei do protagonista, um dos caras que tá cotado pra ser o próximo Hokage, discípulo de um Hokage, neto de outro Hokage, enfim, o Konohamaru deveria estar com a bola toda, mas a verdade é que não é bem isso que vem acontecendo em Boruto, e o cara tá sendo um verdadeiro perdedor, principalmente recentemente. Será então que na verdade o Konohamaru se tornou um verdadeiro fracote? Será que ele é um ninja fracassado? Bora falar disso agora. Mantenham-se conectados no canal e vamos ao vídeo. Como eu já falei antes, desde Naruto Shippuden já estava sendo especulado na obra que o Konohamaru seria o próximo Hokage da Vila da Folha depois do Naruto. Inclusive o próprio Konohamaru falou uma vez pra Tsunade, se eu não me engano, que ele seria Hokage só depois do Naruto. Em Naruto clássico, o Konohamaru era só um molequinho irritante que ficava perseguindo o Naruto e fazendo escândalo. O moleque era chato pra caralho, mas em Naruto Shippuden, embora ele não tenha tido tanta participação assim, ele teve os seus momentos casca grossa. Ele teve vários momentos épicos na obra. Cara, esse moleque conseguiu acabar com um dos caminhos do Pain, mano. Cara, vocês têm noção disso? Cada um daqueles corpos tinha um nível muito superior a um Jounin de elite, e o Konohamaru, enquanto era um Genin, ganhou de um deles. Enfim, o moleque terminou Naruto Shippuden com a bola toda, com um potencial do caramba. Em Boruto, a expectativa sobre esse personagem era muito grande, ainda mais que ele ia ser o sensei do protagonista. E cara, tanto na fase clássica quanto na Shippuden de Naruto, o Kakashi teve um destaque do caramba na obra. Ele teve várias lutas importantes, mitou pra caramba e teve uma história muito bem trabalhada. Teve um papel bem relevante na trama e muitas outras coisas. O cara era foda demais. Só que com o Konohamaru as coisas foram bem diferentes, muito mesmo. Mano, o Konohamaru não deve ter vencido nenhuma luta importante na obra toda. Sério, cara, que luta importante o Konohamaru venceu em Boruto, cara? Eu só consigo lembrar de uma única luta, que foi contra um cara lá na fase inicial do anime. Foi o único momento verdadeiramente foda desse personagem. Lá na luta contra o Jugo, ele até que lutou bem, mas depois ficou inutilizada a missão todinha e teve que deixar tudo pra gurizada do time dele resolver. E enfim, sempre com o Konohamaru é assim, ele nunca vence nada e nunca resolve nada. Sempre que tem que resolver as coisas são os Genins. Parece que eles que mandam em tudo, tá ligado? E isso que eu nem vou falar das participações medíocres que o Konohamaru vem tendo ultimamente no anime. Mano, é só desgrama, mano. E o pior é que no mangá ele nem participa dessas coisas, e a direção do anime parece que faz questão de colocar ele só pra apanhar, cara. Eu costumo dizer aqui no canal que o Konohamaru devia se chamar Kono Yantia, mano, porque esse cara tá virando tipo o Yantia de Boruto. É aquele cara que já chega na luta com todo mundo já sabendo que ele vai apanhar. Mas enfim, o Konohamaru, ele é realmente fraco? A verdade é que não. O Konohamaru não é um ninja fraco. Na verdade, ele é até que um ninja muito poderoso. Só que o problema do Konohamaru em Boruto não é o Konohamaru, e sim a escala de poder da obra, que tá totalmente desbalanceada. Cara, lá em Naruto, a obra se tratava sobre ninjas, seres humanos que tinham cada um as suas habilidades e ganhavam as lutas se baseando em estratégias de combate, variedade de técnicas, inteligência e outras coisas. Só que em Boruto, a escala de poder aumentou absurdamente, e agora os inimigos dos caras ou são deuses ou são seres modificados que estão muito além do nível humano. Então basicamente o problema de Boruto com os personagens secundários tá sendo mais ou menos o mesmo de Dragon Ball, uma escala de poder muito alta. Lá em Dragon Ball clássico, os guerreiros secundários conseguiam ter uma participação muito relevante. O Tenshinhan, o Yantia, o Mestre Kami, todos eles conseguiam pelo menos enfrentar os inimigos, mesmo que fossem mais fracos. Já em Dragon Ball Z, depois da saga dos Saiyajins, a escala de poder se tornou muito absurda, e os personagens secundários já não conseguiam mais acompanhar isso, porque o Goku se tornou muito forte e os vilões tinham que ser igualmente fortes ou mais fortes que o Goku. Caso contrário, não seriam vilões ameaçadores e não teria muita graça. Então, lá em Naruto Shippuden, durante a Guerra Ninja, a escala de poder aumentou absurdamente. O Naruto e o Sasuke se tornaram extremamente poderosos, e os
vilões finais foram muito poderosos também. Só que a gente precisa entender que Naruto iria acabar ali, cara, então não tinha tanto problema assim aumentar tanto a escala de poder, porque em tese não teria mais nada depois. Só que quando veio o Boruto, a gente tinha dois ex-protagonistas absurdamente fortes, muito acima dos padrões humanos. E como os dois são muito populares, muito mais do que o Boruto, eles têm que estar sempre aparecendo pra gerar hype pra obra. Só que pra ter sentido esses aparecimentos do Naruto e do Sasuke, é preciso que se tenha vilões que lutem no mesmo nível que eles, no mínimo. Só que pra esse vilão ser realmente ameaçador, ele ainda tem que ser mais forte que os dois. Só que, cara, pra isso acontecer, esse vilão precisa ter um abismo de diferença de poder dos outros personagens. Então vocês vejam bem os membros da cara. A Delta, que com certeza não era a mais forte da organização, lutou de igual pra igual com o Naruto. E mesmo que o Naruto não estivesse usando o poder total, só em ela conseguir acompanhar ele já faz dela uma das personagens mais overpowers da obra e a coloca a anos-luz dos outros personagens. Então, quando o Konohamaru foi humilhado pelo Jigen lá na casa do Naruto, ou quando ele foi humilhado pelo Ishiki junto com o pessoal da vila, não significa que ele seja fraco, só significa que o vilão é mais apelão do que deveria ser. Mas eu não tô passando pano pro anime aqui não, galera, porque teve muita coisa que eles poderiam ter feito muito melhor e eles vacilaram muito com a questão da participação dos personagens secundários. Por exemplo, na luta final contra o Cell, os Guerreiros Z eram muito inferiores ao vilão, muito mesmo, mas ainda assim eles deram uma participação um pouco mais digna pra eles. Não que Dragon Ball seja tão bom assim em valorizar personagens secundários, porque na maior parte do tempo não foi, e só estão melhorando isso agora, mas eu tô dando só um exemplo de uma vez que fizeram isso muito bem. Então, voltando pro assunto, sim, o anime Boruto pecou muito no que diz respeito à participação dos personagens secundários, principalmente o Konohamaru, e fora que teve muitas situações em que eles poderiam não ter colocado o personagem e escolheram colocar ele só pra não fazer nada, como por exemplo naquela cena patética que ele teve contra o Jigen na casa do Naruto. Então o próprio anime colaborou muito pra essa imagem que a gente tem do Konohamaru hoje em dia, onde ele é o Yantia do anime de Boruto. Essas cenas aí foram completamente desnecessárias, porque lá no mangá, o mangá sabia que ele seria inútil nessas situações e não colocou ele lá, mas até no mangá o Konohamaru acumulou umas derrotas também, mesmo quase não tendo aparecido. Cara, na verdade, eu acho que ele não teve nenhuma vitória no mangá, cara. Se eu não me engano, ele só teve 2 lutas e perdeu as 2. Mano, que tristeza, cara, que vontade de chorar, bicho. Mas voltando pra questão do vídeo, o Konohamaru não é um ninja fraco, muito pelo contrário, ele é sim um Jounin muito acima da média, e a gente já viu o poder e o potencial dele desde o anime Naruto Shippuden. Só que o problema é que a escala de poder da obra subiu a níveis absurdos, e ele meio que sofreu as consequências disso. Então reparem nos caras que ele enfrentou. O Aoki era um grande Jounin da névoa e que teve todo o seu corpo modificado por ferramentas científicas. O Kashin Koji, que era uma versão melhorada de um dos 3 Sanins lendários, e o fucking Otsutsuki. Assim fica difícil, né, gente? Assim fica difícil pro Konohamaru. Infelizmente, os produtores do mangá de Boruto não parecem ter muita pretensão em diminuir a escala de poder da obra por enquanto. Isso porque a gente tá vendo que novos inimigos roubados pra cacete estão aparecendo. Tem o Koji, que no poder bruto pode superar até mesmo o Jigen, que já era extremamente roubado. Tem o Daimon, que também é roubadíssimo. Tem a Ada. Enfim, a escala de poder da obra com certeza não tá diminuindo, e seria o momento ideal para diminuir um pouco essa escala, já que o Naruto e o Sasuke já estão enfraquecidos. Então não tem necessidade de fazer vilões tão apelões assim. Sendo assim, infelizmente, eu acredito que ainda tá bem longe da gente ver o Konohamaru realmente brilhando no mangá, e não só ele, mas também todos os personagens secundários da obra. Então essa é a minha opinião sobre essa treta toda envolvendo o Konohamaru. Ele com certeza não é um ninja fraco, ele é um ninja bem acima da média, tanto é que quando os Jounins da Folha caíram lá contra o Ishiki, ele foi o último a ficar de pé. Então eu acho sim que a nível de comparação, ele deve ser tão forte quanto o próprio Kakashi foi lá na fase clássica de Naruto. E eu arrisco em dizer, falando que ele é até mais forte do que o Kakashi era lá na fase clássica. Só que a diferença é que lá na fase clássica e Shippuden, o Kakashi enfrentou
enfrentava seres humanos comuns. Já em Boruto, os inimigos são praticamente mutantes ou deuses. Então fica um pouco injusta essa comparação, né? Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal para nos tornarmos 900 mil Hakaishins. Até a próxima, fui!